Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. O pessoal está começando a entrar. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que essa live vai ser extremamente enriquecedora com convidadas super especiais que já vão entrar aqui também. E boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos entrando na nossa live. Quero saber primeiro se a conexão tá boa, se tá dando para me escutar direitinho, que isso é importante para a gente continuar a nossa live. A nossa convidada Lia já tá aqui com a gente. Vou já aceitar a Lia, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, muito importante. A gente vai falar sobre liderança feminina, né? E assim, por que eu resolvi fazer essa live? Eu tava morrendo de saudade de fazer live, fiz algumas lives durante a pandemia e eu sempre aprendo muito. E essa troca aqui é muito importante, tenho certeza que vocês também aprendem bastante, né? Roberto, Lia, Mônica, sejam bem-vindos aqui à nossa live. E hoje as nossas convidadas são a Lia e a Tatiana, que são, além de serem as minhas amigas, mas não estão aqui por serem as minhas amigas, estão aqui por serem profissionais e pessoas também extremamente competentes. Por serem líderes natas, e eu tenho certeza que em algum momento da vida delas, elas tiveram que desenvolver essa liderança, e eu quero compartilhar também o meu momento, a partir de quando eu comecei a desenvolver a minha liderança, o quanto isso foi importante na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. Mas Vou parar um pouquinho de falar, vou começar aqui para dividir aqui também com a gente. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda à nossa live. Olá, Oi, amiga. boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ótimo, Perfeito. é isso. Primeiramente, agradecer aí por esse convite, eu fiquei muito feliz, porque quando junta aí esse trio, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom que nós vamos passar aqui juntos com as pessoas que estão nos ouvindo. E eu te peço até uma licencinha para mandar uns aviãozinhos aqui Por para o favor. pessoal que está nos ouvindo. Eu acho que é Sim, importante você mandar eu também. E vamos para cima. Mandar vamos. os aviãozinhos aqui, viu? Eu que isso, Lia, quando eu pensei em fazer essa live na minha cabeça, veio logo você e a Tati, Que realmente, coisa boa. porque foram duas pessoas que realmente fizeram muita diferença para mim no meu desenvolvimento, na minha liderança. Uhum. Então, isso fez muita diferença no meu profissional, no meu pessoal. Posso falar um pouquinho aqui na Febracis, né? O método da Febracis, eu fiz o CIS, né? Que para conhecer o meu perfil comportamental, Lia. E Sim. como isso foi um divisor de águas na minha vida, eu indico para todo mundo fazer. E o quanto foi importante assim para mim, realmente fez muita diferença não só me conhecer, né? Conhecer o meu perfil comportamental, as minhas Seus pontos fraquezas, os fortes, meus pontos fortes. Isso já assim, já ampliou muito o meu pontos a pensamento, desenvolver, né? Os seus maiores medos. mas também lidar.
saber o perfil comportamental das outras pessoas. Não há Sim, tanta coisa pro lado pessoal, né? Às vezes tem aquela pessoa que é extremamente difícil, e quando a gente tem esse conhecimento do perfil comportamental, Lia, o quanto isso faz diferença na vida, né? Para é tudo. verdade. Na hora de uma negociação, na hora de uma conversa, independentemente da profissão que a pessoa exerça, saber sobre o perfil comportamental, eu digo que é algo que deveria ser ensinado lá na escola. Os nossos professores deveriam dominar perfil comportamental, porque imagina que ele tem uma sala. Eu me lembro que a minha sala do meu terceiro ano, eu acho que eram umas 80 pessoas do científico, né? Não sei como é que chama hoje, mas assim, as É. salas de ensino fundamental eram ali 30, 40 pessoas completamente diferentes com seus perfis e também com as suas crenças, né? Cada um vindo de uma família diferente da outra, com valores específicos, enfim. Conhecer sobre o ser humano é base para a gente viver bem, viver melhor. Eu acredito muito, e a Febracis entrega muito isso, né, Miss? É difícil falar da Febracis, né? Para a pessoa entender e querer vir para cá, né? Eu faço propaganda demais, porque realmente vale muito a pena. É como tu falou, assim, numa negociação, eu uso muito isso com o perfil do meu cliente, sabe? Então, eu consigo definir qual é o perfil do meu cliente. Como é que eu... Isso impacta em tudo. Na minha apresentação, na minha proposta, em tudo. No estilo de reunião que eu vou ter com esse cliente. Então, Até isso na é... audiência, até na audiência, eu já fui para uma audiência onde eu estava reclamando algo com uma empresa que consertou meu carro que estava no seguro, que demorou muito a entrega, e eu questionei isso. E eu, naquele momento, eu li o advogado, né, da outra parte, a outra parte eu li também o juiz, ok? Então eu estava ali, na hora que eu fui falar, eu falei uma linguagem que tanto o juiz entenderia, que a outra parte entenderia, e deu tudo certo, ganhamos lá a nossa causa. Então, conhecer sobre pessoas e conhecer sobre. E trazer a inteligência emocional agregada a isso faz toda a diferença. Para as mulheres, principalmente o tema agora é mulher, sabe? E eu assisti agora uma. Meu filho me indicou uma minissérie, né, na Netflix, Casamento às Cegas, 50 mais. E eu vi lá, eu acho que, claro, que deve ter alguma conversa para as cenas ficarem mais, vamos dizer assim, na cabeça do telespectador, né? Deve ter alguma direçãozinha, alguma manipulaçãozinha ali para gerar mais aquele personagem que está fazendo mais sucesso ali, gerar mais engajamento. Mas o que que eu vi algo, quando você me mandou aquele texto, né, do que a gente ia falar, tudo, Sim. roteirinho, eu vi, por incrível que pareça, sabe, Nízia, os homens de 50 mais de boa do que as mulheres de 50 mais. Mais de boa no sentido das emoções, mais seguros, mas claro que não eram todos. Mas eu Sim. vi as mulheres mais todos morando só, né? Todos numa vida já conquistada, vivendo só. E fica difícil você se juntar com alguém depois dos 50 mais, né? É desafiador. Mas eu vi muitas mulheres muito debilitadas emocionalmente e eu me preocupei com isso. Eu falei, poxa, que bom que a gente entrega algo que ajuda tanto homens como mulheres, mas assim a gente vai focar mais em mulheres aqui hoje, Sim. a voltarem para o eixo, sabe? Se realinharem novamente, terem a alegria e o prazer de estar bem sozinha. Eu não estou dizendo para ninguém ficar só, mas quando eu li, mesmo casada há 37 anos, eu estiver sozinha, eu estar bem comigo, eu poder fazer uma viagem só, por que não?
ter um momento meu só, porque não, e ter prazer com a minha companhia, curtir a minha companhia, me amar. Eu acredito que a base de tudo, do nosso sucesso, ela vem dessa premissa. Como é que eu tô comigo mesma, né? Como é que eu me trato, como é que eu me cuido, como é que eu me... Será que eu me admiro? O que é que eu falo para mim? O que é que eu penso sobre mim? Né? Quando eu olho no espelho, o que é que vem? Né? Então, eu vi que muitas mulheres ali naquele reality show ali, sei lá, elas estavam precisando disso, de voltar para o centro, para o eixo. E aí poderiam fazer tudo diferente, né? E atrair até mais pessoas, porque quando eu me amo, eu vou atrair pessoas que me respeitam e que me amam e que me valorizam. Se eu me valorizo, eu vou atrair pessoas que me valorizam. E aí tudo, eu acredito que fica mais fácil a partir dessa ótica, né? Aí você Isso pode dizer assim, impacta Ali, em isso tudo, aí né, Lia? é... Pode dizer assim, Ali, isso aí é autoajuda. Não é não. É identidade. Você sabe quem você é? Para tu ter noção, Nise, eu fui saber quem eu era depois dos meus 46. Eu fui me apossar de quem eu era e me amar de verdade depois dos 46 anos. Aqui, dentro dessa metodologia maravilhosa, que ela é universal, que ela é multidisciplinar, ela serve para qualquer pessoa. Né? E o quanto isso impacta em tudo. Na forma como você vai tratar os seus filhos, educar os seus filhos, o que você aceita ou não dentro de um relacionamento. Na verdade, quando você se conhece, e aí vem tudo do autoconhecimento realmente, né? De você buscar isso, o que é muito importante, ter as ferramentas corretas, certas. Então, esse autoconhecimento, ele impacta na vida profissional, do que você aceita no relacionamento ou não, de estar bem consigo mesmo, como você falou, né? O outro vem para complementar o que já está inteiro, porque não tem Isso, essa coisa de metade, metade, não. São eu dois concordo com inteiros você. que Não se tem achar juntam. metade da laranja, meu amigo. Eu quero casar com a laranja inteira. Eu não quero ninguém pela metade. Penso igualzinho Exatamente. a você. Elia, mas eu acabei me empolgando porque eu amo tanto o CIS, perfil comportamental, e eu queria que tu te apresentasse. Eu sei que às vezes é um pouco difícil a gente falar da gente, né? Mas eu queria aqui que algumas pessoas podem ainda não te conhecer, então eu queria Isso, que você se apresentasse e falasse um pouco de você. certo. Eu sou Lia, eu sou casada com o Fábio, que é o grande amor da minha vida há 37 anos, com mais 3 de namoro e noivado, faz 40 anos de uma história com ele. Legal. Nos conhecemos muito jovens, tivemos 2 filhos, eu já tenho 4 netos. E graças a Deus, eu digo que o meu casamento ele existe até hoje porque nós tínhamos os mesmos valores. Né? Os pais dele estão com mais de 60 anos de casados, os meus também, apesar do meu pai estar falecido, mas a minha mãe é casada com meu pai até hoje e tinha um bom casamento. Eu digo que eles fizeram um bom trabalho. Eles fizeram um bom trabalho porque, graças a Deus, assim, eu e o Fábio, a gente tem acertado mais do que errado, né? Assim, esse sim diário para o nosso casamento trouxe outras coisas junto. Trouxe amigos maravilhosos, trouxe empresas que nós construímos juntos e sempre trabalhamos juntos. E eu estava falando com um amigo meu aqui, um dia desse, alguma pessoa que estava falando, eu estava falando com, acho que era um colaborador. Eu disse, todos os nossos negócios, eles começaram pequenos e eles foram ficando, os lugares onde a gente sediou, né, aquele negócio, foram ficando pequenos pra gente, porque a gente sempre foi crescendo e precisando de mais espaço. Às vezes a gente construiu um prédio, daqui a pouco ele já estava pequeno. Um prédio gigante, com um almoxarifado gigante, daqui a pouco ele já estava pequeno. E isso é muita bênção, isso é algo que o empresário tem, e o Fábio tem muito isso,
a capacidade de gerar o seu sustento. Isso ninguém rouba de você. A capacidade de fazer o negócio crescer, de prosperar, de administrar, de gerenciar, de gerir pessoas. Isso ninguém tira de você, né? Você até pode receber um baque aí na sua vida, mas você reconstrói. Você reconstrói porque tem algo maior, tem um propósito maior, tem uma unção ali de gestão, né? E a minha pegada sempre foi mais relacionamento. A do Fábio mais execução, mais resultados, mais gestão, e a minha pegada é mais relacionamento. Tanto que o nome da empresa é um match a linha perfeito, do telão, né? A linha do Fábio, era a linha do telão lá atrás. Né? Hoje a gente tem outras empresas, tem a Equipar Container, a Equipar Eventos, que faz eventos na cidade inteira e no estado. Nós temos a Febracis, São Luís, há 10 anos, é uma franquia, mas termina que ela tem os valores do grupo também. E nós somos muito organizados, nós fazemos as empresas andarem de uma forma muito organizada, com gestão à vista, com pessoas que a gente delega, que a gente ensina, que a gente mentora. Enfim, são aí 30 anos de empresas e metendo a mão na massa mesmo, lá no comecinho, né? Dirigindo Kombi, montando evento, montando tela, sendo operadora de eventos lá atrás, meu marido a mesma coisa, então a gente não tem medo de trabalhar. A gente vai para cima mesmo e se tiver que fazer tudo de novo, a gente faz de novo. E é isso, e a gente é apaixonado pelo que faz e eu particularmente, eu sou apaixonada por gente. Só que antes eu não tinha uma metodologia, eu não tinha o como fazer a coisa da forma certa. Eu fazia certo, porque eu tinha bons resultados, mas eu poderia fazer muito melhor. E a Febracis me trouxe isso, esse conhecimento que você falou aí, né? Que você fez esse curso, tem que fazer mais cursos, viu, Nívia? Tenho, preciso Tem mesmo. muito curso bom para você aqui, porque o advogado, ele precisa, não só advogado médico, qualquer outro profissional liberal, ele precisa entender que o negócio dele é gestão. Ele precisa entender que ele pode sim advogar, mas também ter uma empresa, ter o seu negócio, não ser só você trabalhando, mas mais pessoas trabalhando com você. Né? E aí nós tivemos muitos escritórios, mas ser especialista em algo, ser o melhor em algo, ser reconhecido em algo. Eu estava agora com um mentor de vendas e ele disse assim que se a pessoa tem sucesso, ela anda em desequilíbrio. Ela tem que pagar um preço, ela tem que estudar, ela tem que saber onde ela quer chegar, quanto é que ela vai faturar, o quanto vai ser o prolabore dela que o negócio vai gerar. E ele tem que andar em desequilíbrio, porque enquanto alguém está chamando para a festa no final de semana, você está estudando, você está assistindo uma mentoria, um curso, algo que você precisa aprender para você chegar onde você quer. Então, todo sucesso ele tem que ter esse desequilíbrio, para depois você surfar na onda que você mesma criou, né? Uma onda boa, uma onda que vai surfar aí bastante tempo aí na onda e vem outra onda e por aí vai. É muito, muito legal saber a tua trajetória, Lia. É realmente inspiradora. A gente percebe que você ama o que você faz, pelo brilho no olhar. A gente sabe que gerir pessoas não é fácil, por isso que a gente precisa buscar ferramentas. Não adianta ir pela intuição, achar que... E quando a gente cansa, né? A gente acha que gerir uma empresa de 20, 30, 50 pessoas, e não é isso, né? Na verdade, nós somos líderes em todos os ambientes que a gente se propõe. Então, eu sou a liderança da minha casa, né? Sou a liderança do meu trabalho. Então,
Lá na Comissão da Mulher e da Advogada, também sou uma liderança. Então, no ambiente que eu me proponho, eu sou uma liderança e eu Sim. preciso estar para isso. E aí, eu abri de perguntas, né? Antes, logo, e aí vieram algumas perguntas. Eu tô aguardando Tati entrar. Eu acho que ela não está conseguindo. Tá? Vou já chamá-la aqui novamente. E aí, na caixinha de perguntas, vieram perguntas assim, bem legais. A primeira foi: o que liderança feminina significa para ti na tua vida? O que a liderança feminina significa? Olha, Isso. eu não. Eu nem separo liderança feminina de liderança masculina. Na verdade, eu não separo, porque eu acho que a liderança é um dom, é um posicionamento. No perfil comportamental, se eu disser que eu não sou líder, eu estou mentindo, porque a minha liderança é por conexão. Se você me disser assim, Lia, me consegue um neuropediatra. Se eu não tiver no meu telefone, com um telefonema eu consigo descobrir e te dar. Porque eu tenho muitas conexões, eu conheço muita gente. E eu não só conheço, eu tenho amizade com muitas delas. Mesmo que você falou assim, Ali, a gente se conhece assim, mas assim, eu tenho amizade por você. E você sabe que eu tenho. Entende? Não precisa a gente estar se vendo todo dia, mas quando se vê aquele carinho, é aquela consideração, é aquele respeito, é aquele amor, aquele sorriso, aquele bem-querer, é algo que nós conquistamos, né? E ninguém tira isso da gente, né, Nízia? Verdade. Então, eu não separo muito a liderança feminina da masculina. Eu acredito que todas as duas são boas, desde que tenham inteligência emocional. Eu sempre vou trazer inteligência emocional, porque eu posso adaptar meus perfis. Eu sou mais por conexão, mas eu posso, naquele momento, ter uma liderança mais por controle, que é de outro perfil, que é da pessoa conforme, a pessoa que é de números, de exatidão. E eu não entendia por que eu fiz a faculdade de contabilidade, mas foi para isso. Essa exatidão, essa conformidade, acertei, olhar uma tabela, entender que ela está errada, aquele resultado, que aquela soma está errada, que aquele raciocínio ali está errado. E também trabalhei em gráfica lá atrás. Então, gráfica, você olha uma peça produzida e você checa se ela está toda certinha, se não tem nenhum erro. Porque se for rodar na gráfica, não sei quantos mil exemplares daquilo e tiver errado, é jogar no lixo aquele dinheiro e aquele produto, né? Então, eu aprendi isso e eu posso brincar também com a minha liderança. A Tati chegou. A Tati chegou. Então, eu posso brincar com a Chegou. minha liderança. Só para aqui, Tati, essa pergunta que eu estou respondendo. Eu posso também, uma linha de uma liderança mais conforme, mesmo eu não sendo, mas graças a Deus eu fiz a faculdade disso e trabalhei em alguns lugares para ter essa visão. Eu não fico lá, mas quando eu precisar ser mais conforme, eu vou ser na minha liderança. Quando eu precisar uma liderança mais para o planejamento, que eu tenho também, que é a do estável, também me ajuda. E a liderança por desafio, por resultados, também eu posso brincar com isso à medida que eu for. Agora eu vou ficar o tempo todo assim, não, eu vou explorar ao máximo o meu estilo de liderança, que é por conexão. É gente, é contato, é olho no olho, é um abraço, é estar perto, é mandar uma foto que eu encontrei antigona nossa para ti. Ó, me lembrei de ti aqui, entendeu? É dar um telefonema do nada. Hoje eu mandei mensagem do nada não, porque aquela pessoa estava na minha mente. Então, hoje eu tenho um trato comigo. Quando uma pessoa estiver na minha mente, não é do nada. Eu vou mandar vou ter uma conexão com ela. Eu vou reacender de alguma forma uma conexão com ela. E é isso. Mas depois a gente desenvolve melhor e deixa a Tati aí também Ai, falar. que fala, Lia. E quando tu fala em surfar nos perfis comportamentais, a gente só faz isso quando a gente é profissional. E muito conhecimento, né? Muito autoconhecimento também. Conhecimento. Tati, seja bem-vinda. Boa noite. A gente já começou aqui um pouquinho a falar sobre liderança feminina. E aí eu no início,
Falei que eu trouxe essas duas convidadas especiais porque eu tive com cada uma um momento que foi realmente assim um divisor de água na minha vida, né? A Lia com a questão do lá na Febracis, com o DISC, perfil comportamental que eu fiz, então isso abriu a mente completamente. E a Tati, eu falo que ela é minha mentora de liderança. A Tati, há alguns anos, ela também abriu a minha cabeça e ela sabe disso. Agradeço muito ela por isso. A gente teve um auditório onde a gente teve uma conversa extremamente profunda para mim. E naquela conversa eu percebi que eu precisava desenvolver algumas habilidades. No outro dia, eu já comecei a ir atrás de curso, de livros, para realmente desenvolver essas minhas habilidades. A liderança foi uma delas. Então, devo muito isso a Tati, a minha evolução profissional, pessoal, realmente foi daquela conversa, da cartinha, né, Tati? Que você tirou para mim e fez muita diferença na minha vida, realmente. E eu já pedi para a Lia se apresentar, vou se apresentar agora também. Tá sem áudio, não tô conseguindo escutar. Tá sem áudio, Tati. Olá, boa noite. Pronto. Que alegria poder estar aqui com vocês duas nesse espaço de fala tão relevante que é tratar de liderança feminina. E quando eu estava escutando a sua fala, os meus olhos já brilhavam aqui porque passou um filme do que um dia eu disse para a Lia. Então é como se eu tenho certeza que a alegria da Lia é duas vezes maior que a minha, porque o sentimento é de uma semente que eu plantei produziu, e dessa semente plantada ela está gerando novos frutos, e esses frutos certamente vão plantar novas sementes, e o que vale da vida é a gente poder crescer e contribuir. E se tem alguma coisa que eu aprendi para minha vida dentro da Febracis, e eu já começo dando a honra a quem merece honra, que é cumprimentando a minha companheira de live. Quem diria que um dia estaríamos aqui juntos falando de liderança feminina, em 2018, quando ela era minha, naquele momento, ela era a pessoa que me monitorava para que eu fosse cada vez melhor dentro de apenas um curso de oratória. Eu gosto de falar isso porque, Nízia, eu quero agradecer esse convite. Eu quero agradecer muito esse convite, porque nós somos advogadas, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar para advogadas, eu falo que eu não estou aqui para fazer a propaganda da Febracis, que existem várias formas de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, mas eu estou aqui para honrar um espaço que me fez crescer muito e aprender duas coisas muito valorosas. E eu digo logo três, que foi a gratidão pelas pessoas que nos ajudam a crescer, e o crescer ao lado do contribuir. Então, são valores muito fortes dentro da Febracis, e eu cheguei nesse oceano que para mim era algo novo, né? E comecei a navegar e fui colhendo valores que eu guardei para minha vida, para o meu negócio, para minha família, para o meu negócio, para a minha instituição, que hoje eu sou uma liderança dentro da instituição que eu represento, e para todos os lugares que eu vou. Então, eu te parabenizo por esse espaço, porque como advogada, eu gosto de falar, eu só entrei para fazer um curso de oratória. E quando as pessoas me veem falando, e falando sem parar, e se você não me parar, eu não vou parar aqui de falar na live, como uma boa influente, duas influentes juntos, dividindo esse espaço, eu e a Lia, eu vou te dizer que todo advogado precisa de oratória.
Sim. E quando as pessoas me veem falando, elas não acreditam que eu não tinha coragem de pegar no microfone, porque eu tremia, né? E então eu fui aprender oratória e embora eu reconheça muito o papel do Paulo Vieira, eu vivo dizendo para as pessoas durante os meus espaços hoje de liderança que eu deveria mandar flores para ele todos os dias, quando eu falo de inteligência emocional. Mas eu gosto muito de lembrar também do Juliano Colisse, que foi meu primeiro Sim, treinador na Assis. hoje mesmo eu lembrei dele, falei dele. Pois é. E eu finalizo te dizendo que eu hoje sou quem eu sou, para te dizer que eu sou uma mulher muito feliz e realizada nos espaços que eu estou, uma mulher cristã que a fé me movimenta, uma mulher empreendedora que consegue enxergar, ter visão além, que muitas vezes as pessoas vão me chamaram de loucas e hoje eu estou realizando esses meus sonhos. Sou uma mulher que ama política, porque ama a oportunidade de desenvolver o meu país, amo o processo democrático brasileiro, amo participar e especialmente uma mulher que ama pessoas. Então, me autoconhecer, entender quem eu sou, fez eu realizar mais, eu fazer as minhas atividades na minha vida com mais amor, delegar algumas outras e me conectar com pessoas diferentes de mim para fazer aquilo que eu não fazia tão bem. E o autoconhecimento, eu vi você falar do DISC, que isso mudou muito minha vida. Então, hoje eu, através disso, sou uma advogada, né, sou CEO do meu escritório, da firma jurídica, de um escritório que vive o meu propósito de contribuir, de fomentar o desenvolvimento de outras estagiárias, de outras advogadas, e esse poder da inclusão, da diversidade, de dar mais espaço para mulheres, é entender que a gente ainda tem muito para fazer dentro da sociedade, que isso para mim é democracia efetiva e real e equidade. E, por fim, isso me leva a viver essa realização e eu sou muito grata a Deus pela tua vida, Lia. Estou muito feliz de poder hoje estar nessa live. Eu amei quando a Nízia me deu essa notícia, mas não posso deixar de finalizar quem eu sou. Eu sou muito mais realizada quando eu vejo que eu consegui entregar um pouco de tudo que eu aprendi para outras colegas, para outras advogadas, porque o meu propósito é muito forte hoje. E a Lia sabe que eu só queria saber como levar a inteligência emocional para a advocacia. Eu não sabia o como, e eu perguntava isso o tempo inteiro. E hoje eu estou aqui, nesse espaço de liderança, que talvez se eu não tivesse estudado inteligência emocional, me preparado lá atrás para ajudar outras pessoas, eu não teria entendido que hoje eu só estou aqui porque eu consegui primeiro me ajudar, me autoconhecer, ter autorresponsabilidade, me desenvolver. E o processo, ele é contínuo, né? Então, me dê a mão que com vocês eu tenho certeza que nós vamos mais longe. E muito obrigada por esse espaço de fala. Essa hoje sou eu. E muito feliz e realizada de ver a Anísia brilhando e fazendo uma live de liderança feminina. Eu só usei aquelas cartinhas do auto-coach, sabe, Li? Aquela, executive coach, Ah, coach. Só isso. Virou a chave, total. Tira Eu, aqui também. eu fiquei muito, Tati. Eu também já, quando ia falar, a gente ainda dá um friozinho na barriga bom, mas também tremia. Quantos convites de participar de palestra, de dar aula, eu recusei por timidez, por não achar que era capaz, né? E aí a gente vem um pouquinho da síndrome da impostora também, que a gente tem também, mas que a gente precisa ultrapassá-la sempre. E do momento que eu vi que eu precisaria ter várias habilidades, dentre elas a liderança, a oratória, a inteligência emocional, muito importante. Então, como eu aproveitei as oportunidades que apareceram e quantas outras apareceram depois, né? Então, isso não é só para advogado, não é só para quem quer desenvolver a liderança, é para todo mundo, realmente.
questão da inteligência emocional. É extremamente importante. Muito importante. Partir para a segunda pergunta, né, da caixinha, que é: qual o maior desafio da sua trajetória como mulher em posição de liderança? Vou passar para a Lia responder e aí depois eu passo para a Tati. Eu até pensei nessa pergunta. O maior desafio, eu acredito que sempre é ser respeitada pelos homens. Numa negociação, no fechamento de negócio, numa apresentação da empresa. E eu acredito que isso eu conquistei com a entrega, com a nossa história, o nosso histórico. Por exemplo, na Febracis, fazer um homem entender que gestão das emoções é fundamental para todas as pessoas da empresa dele, para a cultura organizacional dele, para os resultados dele, é desafiador. Porque, às vezes, o homem está naquela pegada da execução. Da execução e vamos, mas esquece que tem 30, 50, 60, 100 pessoas ali precisando entender das emoções. Não só o pessoal do tático, né, os coordenadores, os gerentes, mas também o pessoal da diretoria, o pessoal do operacional. Todo mundo tem que entender um pouco de inteligência emocional, porque nós somos emoção pura. O ser humano, ele é emocional. E é ela que determina os meus resultados. Então, se a tua empresa não está com os resultados bons, você tem que contratar alguém que vá falar um pouco sobre as emoções na sua empresa, porque os resultados vêm das emoções. E eu acredito que é convencer, não só homens, mas como mulheres, que quando a pessoa está naquele ritmo da empresa, com o estresse do dia a dia e com a velocidade imposta pelo negócio, de tantas coisas acontecendo, de tantas decisões sendo tomadas, de tantos problemas sendo resolvidos ou empurrados com a barriga, né? Ele parar para falar, para treinar o time dele em algo que não é tão palpável, né? Não é um curso de venda, mas se eu der um curso de venda junto com inteligência emocional, é muito melhor. Se eu der um curso de financeiro com emocional, também é muito melhor. Porque as pessoas vão ser menos procrastinadoras, porque as pessoas vão ser mais assertivas, vão ser mais focadas em resultado, em ensinar o que sabem para os seus pares, o pessoal do time. Eu acredito que serão pessoas mais generosas, mais gentis e mais assertivas, mais focadas em resultado. Então, eu acho que esse é o meu desafio. É levar o que eu acredito e o que funciona para esse mundo corporativo tão veloz, tão louco, que está todo mundo adoecendo, né? E a NR1 está vindo aí ano que vem, firme, para poder arrumar a casa de muitas empresas. E a gente está aqui, a Febracis está aqui, com cursos todas as semanas, o ano inteiro, palestras, programas dentro de empresas para a gente poder ajudar. Né? Eu estou falando só da Febracis, mas a Equipar também está aqui, os outros negócios também estão. E aí, Lia, quando a gente junta o resultado com a inteligência emocional, os resultados são muito mais duradouros, sustentáveis, né? A longo prazo. A Tati trabalha pessoas. Muito bem. Lia, se eu não tivesse... Ela falou para todo mundo que está ouvindo, falou para mim também. Se eu não tivesse lá atrás me preparado, mergulhado dentro de mim, sabe? Realinhado, saber das minhas emoções, dar nome para os sentimentos. Ah, tá tudo bem, não, mas o que é bem para você? Né? Me dá um nome para as tuas emoções hoje, me dá um nome, nomeia teus pensamentos, porque eles estão ali no meio dos meus resultados, da minha comunicação e das minhas crenças, no que eu acredito, porque eu posso acreditar em coisas que não me ajudam em nada, muito pelo contrário, me atrapalham. E eu preciso reprogramar isso, e a neurociência explica que eu posso reprogramar, que pau que nasce torto se endireita, sim. Nós temos
disso, reais. Falo que nasceu assim direito, eu não falava em público também. Eu era muito exigente comigo mesmo, eu era meu maior algoz. Eu queria um perfeccionismo que não existe, uma autocobrança, sabe? Uma necessidade de saber de tudo. Eu nunca vou saber de tudo. Eu tenho que relaxar nisso. Eu sou uma pessoa humilde hoje. Antes eu era super orgulhosa, ainda tem traços de orgulho e eu vou estar atenta para eles para eu poder caminhar melhor, mais feliz, mais produtiva, mais realizada, enfim. E você, Tati, qual foi o seu maior desafio na sua trajetória com imposição de liderança? Eu tive vários desafios dentro dessa jornada do mundo jurídico. Eu estudei, eu vi a Lia falando um pouco aqui do que ela fez. Eu estudei serviço social, eu estudei direito. Então, eu vim para a minha formação jurídica com uma visão sobre economia, sobre política, sobre filosofia, sobre psicologia da personalidade. Então, eu já vim para o mundo jurídico com uma formação acadêmica que eu posso dizer mais completa dentro do âmbito social. E aí esse meu amor por pessoa já me trazia uma advocacia, para mim, uma advocacia mais humanizada. Então, em meio ao que a gente vive no mundo jurídico, a todos os desafios, fui servidora pública da Assembleia por mais de 15 anos, então pude ter a oportunidade de lidar com política, com o povo, com movimentos sociais, com atendimento na base. Então, tudo isso foi muito desafiador para mim, quando eu via que eu não conseguia levar o direito, eu não conseguia garantir tudo o que eu desejava, tudo que parecia tão, tão próximo quando a gente era estudante ali, Nízia, e de repente eu não conseguia fazer a entrega daquele direito. E tinha outros desafios, tinha um sistema judiciário, tinha um processo para ser elaborado, enfim, várias outras coisas que fugiu do meu controle. Então, muitas vezes, isso tirava a minha paz, eu não conseguia entregar aquilo, principalmente a garantir o direito do cidadão que eu tinha me proposto quando eu estudei, tão sonhadora como estudante de direito. Isso era um desafio. O segundo momento foi sobre liderança. Eu estou na minha terceira fase de escritório de advocacia e no primeiro momento, quando eu tive a primeira dificuldade, eu desisti. Eu disse, não, eu já tenho vários processos, eu posso fazer online, eu sou servidora pública, eu já tinha um... Então, eu não conseguia entender as habilidades de gestão. E eu precisei estudar gestão para chegar onde eu estou hoje. E depois foi mais. Para me destacar no universo do mundo jurídico hoje, não era só técnica, não era só processo, eu que sou especialista em eleitoral, não era só estudar livros de direito, era conseguir ter habilidades comportamentais, ser humilde e entender que eu precisava aprender mais, que ainda era pouco. Então, fechar o meu primeiro escritório foi muito doloroso. Desisti dos concursos porque não era a minha afinidade, porque eu não tinha vontade de fazer a mesma coisa. Foi um desafio, mas eu tive que fazer uma escolha. E aí foi quando eu passei a me dedicar mais à gestão, à liderança. Hoje sou CEO do meu escritório, sou conectada com sócios, com que têm mesmos valores que eu. Então, você ter um negócio, entender qual é a visão, a missão e seus valores é muito importante. Eu aprendi isso e, atrelado a isso, eu consegui, sabe, que elas me abraçassem dentro desses valores, estudassem habilidades comportamentais, gestão, e pudéssemos caminhar juntos. Isso é muito importante dentro de um negócio. Então, assim, eu tive alguns desafios, que o primeiro foi sobre os meus sonhos com o mundo jurídico, que eu sonhava como estudante, quando eu cheguei à realidade é muito desafiador. Então, é por isso que a gente precisa se unir para se fortalecer. E por isso que eu gosto de falar, e aí trago agora hoje como vice-presidente da OAB do Maranhão, a importância de estar dentro da ordem, porque aqui é um ambiente congruente com o desenvolvimento da advocacia, com a capacitação, as comissões que eu coordeno hoje, as comissões da casa, elas nos ajudam a crescer dentro dos eixos temáticos de debate, mas também das conectividades, do network, das parcerias realizadas. Então, assim, esse ambiente institucional de ordem faz bem. Então, eu convido as pessoas a participarem para crescer. Então, esse foi um outro desafio, eu ter esse espaço de parceria. E, por fim, é como eu disse, eu precisei entender
E eu vou dizer para vocês, existe, acho que uma historinha no Instagram que fala assim, pena que não é meu caso, né? A Anísia me ensinou, né? Que eu não sou muito conectada e tem aqueles reels, né? Pena que não é meu caso. E eu falei para ela assim, um dia me disseram, e esse foi um desafio dentro da minha casa, no meu meio, que, sabe, familiar e social, que eu não seria realizada se eu não passasse no concurso público. E eu que fui estagiária do TRE, eu que fui servidora comissionada há muitos anos na Assembleia, passei a acreditar nisso por muito tempo. E de repente eu vi que não, que o meu amor era pelo empreendedorismo, era por ter o meu próprio negócio, ter a minha própria rotina, os meus horários. E eu sou realizada. Na pena realmente não é o meu caso. Hoje, como advogada, eu consigo me realizar cumprindo a minha função social, eu consigo realizar como CEO do meu escritório, eu consigo me realizar como vice-presidente da minha instituição, eu consigo me realizar promovendo melhorias para a advocacia e para a sociedade através desse espaço de liderança. Eu consigo me realizar porque meu desejo era ser professora, dar palestras, hoje estou no mestrado, onde eu queria estar, eu consigo atuar aqui em Brasília ou no país inteiro. Então, assim, verdadeiramente, não ter passado no concurso lá atrás foi um desafio para mim. Eu achava que eu não ia ser realizada profissionalmente. Hoje eu me sinto muito realizada profissionalmente e vi que não é, que crenças limitantes, que a gente precisa realmente se entender, se autoconhecer, para entender o que a gente faz com felicidade, para enxergar o nosso propósito, o nosso porquê no mundo. Então, talvez esse tenha sido um grande desafio para mim, porque eu sofri muito para entender, né, onde eu realmente queria chegar. E existem muitos outros. Lia falou sobre o espaço de mulheres, de fala, de representatividade. Ainda é muito desafiador, eu sou eleita dentro de um sistema paritário, mas quantas mulheres ainda, né, até quando a gente vai precisar desse tipo de sistema, de cotas, até quando a gente vai ser a primeira alguma coisa? O meu sonho é mudar essa realidade. Então, isso é uma missão hoje na minha vida e o quanto eu posso contribuir e construir espaço para outras mulheres subirem nesse palco. Através do meu espaço, eu faço. Então, se lá atrás alguém disse que eu não ia conseguir, né, porque eu não tinha, ou eu era concursada, ou eu não ia ter sucesso na advocacia, porque eu não tinha uma família de destaque nessa área, porque eu não tinha alguém que ia me carregar, e eu consegui mostrar para o mundo que através da educação, do autoconhecimento, do desenvolvimento, da capacitação e de boas pessoas e boa ambiência, a gente vai muito longe. E eu considero isso porque eu me alegro com o espaço que eu estou hoje, principalmente com o que eu posso fazer através desse espaço de liderança. É isso. Olha que coisa boa. E a Tati falando tudo, né? Eu vi que ela estava sendo preparada para onde ela está hoje, né? Tudo contribuiu para que ela chegasse aonde ela chegou hoje. E eu tenho certeza que ela ainda vai muito além, porque o Amém. que ela está vivendo hoje é para prepará-la para outro nível, né? Ela sabe muito bem onde ela vai chegar hoje, ela tem isso muito claro na mente dela. Ela sabe quem ela é, né? Do que ela é capaz, do que ela merece. Então, Isso. eu acredito que isso, saber disso, ninguém tira da gente, né, Tati? Não tira, não adianta, não tira. Não, eu não sentava para planejar, eu sou muito influente, eu sonhava. Mas na hora de executar, de ter ações assertivas, às vezes eu ainda tenho esse desafio. Eu preciso sentar e dizer: meu Deus, olha só onde eu cheguei. Muito obrigada. Olha como foi o meu dia, como foi o meu mês. Fazer a agenda, riscar. Minhas agendas eram em branco. Então, assim, eu precisei ver o que eu tinha que melhorar. E eu sei hoje sonhar onde eu quero estar daqui a 5 anos, né? Então, e teve uma fala muito forte, Lia, Nízia, que para todo mundo que está aqui, eu estou vendo aqui pessoas, né, do nosso convívio, a Ayla da CMA, a Rosiane, Tem que é uma várias, tem companheira, a várias da Lari, a CNA. Cíntia, a Val, lá no Rio. Então, eu estou vendo aqui mulheres que estiveram Várias. comigo na jornada e que estão agora, e que a gente precisa ter uma responsabilidade muito forte de contribuir positivamente na vida delas, Lia. E quando a gente fala isso, às vezes, em algum discurso, eu mesma, para alguns pode parecer, é política, né? Não é política.
é um sentimento do coração. No meu último discurso de posse, eu me lembro que uma colega, a Rose, que é também Febracis hoje, lá de Codó, falou assim: Tati, tu falava? E os funcionários diziam: ela é isso mesmo. Eu fiquei assim, numa emoção, ela contando. Aí depois a presidente, hoje mulher do TRT, conseguiu citar no dia seguinte, uma semana depois, perdão, a alegria de ver honrando minha mãe e citar partes do meu discurso. E aí ela falou assim: eu parei para escutar, porque parecia vir do coração. Sim. E é isso, Nízia, que a gente aprende na Febracis. Não é discurso por política. Não é discurso para estar apenas nesse espaço. Tem que estar nesse espaço por propósito, para valer a pena. Senão a gente vai para outras, né, Lia? O Juliano é a primeira pessoa praticamente que me liga a cada vitória, porque eu estou hoje reeleita pela. E isso me emociona de um jeito. Quando ele não consegue me ligar, ele liga para o meu irmão. E a Lia sabe, assim, o mais verdadeiro, Nízia, que eu quero que você viva, que vários colegas que estão aqui possam viver também, é a gente ver a transformação na nossa casa, no nosso negócio, na nossa instituição. Então, quando eu vejo isso, meu irmão ser o meu maior companheiro, a minha mãe aplaudir, a minha família do meu lado, eu falei assim, estou no caminho certo. Quando eu olho hoje para o presidente Caio, que ele vai para uma palestra falar de inteligência emocional, no meio do discurso dele, ou que ele está falando de oratória, e que ele cita livros que eu li, né? E eu conheci o Caio lá atrás como tesoureiro, presidente de comissão, de coach jurídico, e ele fala que o primeiro não, ele que me deu, eu não supero. Eu falo que é porque ele era diretor tesoureiro, eu querendo fazer ele evento em dezembro, ele dizendo, Tati, dezembro não tem mais gente. Falei, presidente, ó, senhor diretor, eu já tenho os membros dessa comissão. Então, hoje eu não tenho vergonha quando eu vejo várias críticas ainda. Todas as críticas que eu passei à época de trazer isso para a OAB, a Lia sabe. Né? Quando eu olho a Nise, o sucesso, quando eu olho a Val, que está aqui, a Raina, que viveu comigo lá no começo, que sabe a resiliência que foi presidir a comissão da mulher aqui, de algo que era muito novo para mim, como eleitoralista. Mas o quanto esse espaço me levou a outro, e como disse a Lia, hoje eu já sei qual é o próximo que eu quero chegar. E às vezes as pessoas pensam que é um círculo que a gente para assim, em volta, e não é. O primeiro livro que eu li foi Sonho Grande. E eu aprendi que é o mesmo tamanho do sonho pequeno, é o sonhar grande. A gente gasta a mesma energia, então é sonho grande. E convido todo mundo a sonhar, que está aqui nessa live. E eu sou muito feliz. E eu vejo que o maior exemplo disso, Lia, não sou eu, não é você. Hoje é a Nízia, né? Tratando de liderança, conquistando espaços tão rapidamente, porque a velocidade do poder de quem age. Os vídeos dela estão tão maravilhosos, o Instagram dela. Incrível! Ela é da área, mas eu sigo porque tem qualidade, entendeu? É uma mulher que tem presença, que sabe o que está falando. Então é muito bom, muito bom. E eu fui na primeira palestra dela, viu, Lia? E dei o feedback. Desculpas, da minha primeira palestra. Eu só não. Pra quem foi? Eu fui. E não era por proximidade, não era por intimidade do dia, era pelo prestígio. Eu falei, vou prestigiar. E como eu saí de lá me perguntando, como eu posso contribuir? E hoje, assim, eu falo que esses são os maiores benefícios que a gente tem na Ordem, Lia, que é um trabalho voluntário, né? São 8 horas da noite, eu tô aqui porque não deu tempo de ir pro meu escritório fazer a live, porque eu estava numa reunião da Comissão Nacional de Prerrogativas, tratando de direitos dos advogados no Brasil inteiro. Então, eu sou secretária adjunta hoje, precisei secretariar os trabalhos. Falei, Nízia, me atrasa um pouquinho, mas chego. Então, assim, são missões que cansam, gastam energia, mas me realizam. Então, isso a gente acaba, eu, né, que amo pessoas, a gente quem, né? Eu me reenergizando, fazendo bem para outras pessoas, né, contribuindo. Então, Nízia, parabéns, eu estou muito feliz hoje.
Eu que agradeço, primeiramente, por vocês estarem aqui na live comigo. E assim, quando os funcionários falavam, ela é exatamente assim, aí eu enfatizo aqui agora. Ela é exatamente assim. Ela pega na mão, ela instrui. é, eu falei para a Tati que eu estava assistindo um filme que é da ONU, Mulheres no Tempo. E que eu olhei uma cena que é uma das mulheres que é a liderança, né? À frente e outras indo atrás para uma missão. E eu falei, Tati, é exatamente isso aqui. Ela vai, mas ela não vai sozinha. Ela leva sempre outras com ela. E assim, se hoje eu estou aqui, eu estou há 3 anos na Comissão da Mulher e da Advogada. E assim, o quanto eu me desenvolvi em tudo, né? Em emocional, na liderança, em muita coisa, né? E assim, eu devo muita coisa a Tati, realmente, porque minha mão, quem falou faz isso, lê tal livro, faz tal curso, e eu só ia lá seguindo o script. Então tem dado certo, tem dado certo. Tati, mas quando tu fala a questão da técnica, né? E aí, quando eu estudo sobre liderança, a gente vê muito isso. A técnica, hoje em dia, o conhecimento é o básico, né? É o que a gente precisa, a gente não pode não ter a técnica nem o conhecimento, principalmente da área tua. E aí, quando a gente consegue isso a outras soft skills, então a gente desenvolve isso, potencializa, na verdade. E a gente sempre escuta falar assim, que a pessoa é contratada pelo seu conhecimento, né, pela sua técnica, mas muitas vezes é demitida pela sua falta de soft skills, né, de inteligência emocional, que hoje em dia impacta muito, não trabalho muito mais, né? Mas isso a gente pode estender a todos os ambientes onde põe a estar. E aí eu passo para a próxima pergunta. Quais são as ferramentas ou práticas que vocês utilizam no dia a dia de vocês para fortalecer essa autoconfiança que para nós, para todo mundo é importante. Nós, mulheres, é ainda mais importante para que a gente se desenvolva, né? Eu acredito que quando a gente tem essa autoconfiança, isso é do dia, né? A gente vai desenvolvendo, vai estudando, vai encontrando caminhos para fortalecer cada vez mais. Mas o quanto a mulher autoconfiante, quando ela chega em qualquer ambiente, a gente já sente, né? A gente sente uma energia diferente. A gente quer estar perto, a gente quer conversar, a gente quer se relacionar com aquela pessoa, com uma pessoa que passa uma energia boa. Então, o que vocês fazem no dia a dia de vocês para crescer essa autoconfiança? Vamos lá. Tati, tu quer começar ou eu começo? À vontade. Você é a minha treinadora, Master. Vou só dizer que eu tô feliz que Dindinha tá aqui, olha. Dindinha tá aqui na live. Ai, tirei foto com Mauro Natuza, também. Nena, tô feliz da vida aqui de ver o povo aqui nos assistindo. Lia conhece todo mundo, a família toda. Eu conheço todo mundo, graças a Deus. Diga, E meu olha, amor. eu acredito que eu fui aprender isso tudo depois da Febracis. Podem falar o que quiserem. Eu antes eu era uma mulher autossuficiente, eu vestia um personagem para ser aceita, eu muitas vezes não me sentia confortável, né? Dentro, falando de dentro. E vazia, uma pessoa que se dizia ateia, ou seja, extremamente autossuficiente, né? Não precisava de Deus para nada. Mas de noite chorava no travesseirinho e falava com Deus. Era covarde, né? Mas para as pessoas lá fora, para o personagem que eu construí, para sobreviver, para poder viver escondendo as minhas mazelas, né? O pessoal só via a parte boa. Eu chorava lá para Deus.
Mas olha só, a primeira coisa é ser grata. A Tati falou aí, porque antes eu era uma pessoa ingrata e, por consequência, insatisfeita. Ser uma pessoa mais grata por reconhecer tudo aquilo que tem ao meu redor. Todas as coisas, os recursos internos, os recursos externos, as pessoas, o que eu construí, grata pelo meu marido, grata pelos meus filhos, grata pela pessoa que trabalha para mim, pelos meus colaboradores. A gratidão, ela expande a mente, expandiu a minha mente e eu faço esse exercício até hoje. O eu sou também, porque antes, a Lia de antes, ela se massacrava. Ela só via defeito nela. Qualidade nos outros, defeito nela. E muitas vezes defeito nos outros também, porque uma pessoa que é especialista em ver os seus defeitos, ela passa a ter um olhar negativo para tudo e para todos também, de reclamar, de nunca estar bom, porque a insatisfação vinha junto. Então, o eu sou foi muito importante para mim, continua sendo eu sou. Quando eu nomeio meus pensamentos e as minhas emoções e eu vejo que eu estou indo para um lugar que não é o meu lugar, eu volto e reorganizo isso tudo, os pensamentos corretos, as emoções corretas. Esse exercício eu faço sempre. E agir focada nos meus objetivos. Agir focada nas tarefas que vão me levar para os meus objetivos, nas tarefas importantes que vão levar para os meus objetivos. Isso é desafiador? É. Como a Tati falou, eu sou influente. Eu rapidamente, se vocês passarem aqui, eu vou dizer, gente, vamos tomar um café, vamos jantar junto hoje. Porque eu quero sentar, eu quero estar na mesa com vocês, eu quero conversar, eu quero saber, eu quero bater um papo gostoso. Então eu tenho isso muito forte em mim. E eu puxo isso, eu fecho a minha boca, não, deixa eu fazer o que é importante aqui, porque senão eu vou me perder, né? E conhecendo o meu perfil, e eu adoro o meu perfil, eu adoro ser influente, eu extraio ao máximo, mas tem o lado do influente que me atrapalha, eu tenho que saber qual é. Então eu amadureci muito nesses últimos 10 anos, 12 anos que eu estou imersa na Febracis, porque a franquia está há 10 anos, mas eu estou há 12. Eu antes era muito preconceituosa com isso tudo, eu achava uma grande bobagem, apesar de eu ser uma pessoa mais emocional, mas eu fui construída para ser mais racional, né? E porque meus pais são racionais, a minha família é mais racional, os meus tios, os meus avós, todo mundo tem essa pegada mais racional. Mas na verdade nós somos muito emocionais. E o equilíbrio é que é bom. O equilíbrio é que é maravilhoso, né? Então eu acredito que é isso, celebrar muito os meus ganhos, não só reconhecer, mas celebrar. Poxa, pode ser um ganho desse tamanho, não importa, eu tenho que celebrar. Foi um ganho. Pode ser um ganho desse tamanho aqui, dos meus braços abertos. Foi um ganho, eu vou celebrar também. E celebrar é a expressão máxima da gratidão, a celebração. É um filho conquistar alguma coisa, você, Tati, conquistar alguma coisa, celebra. Sei lá, eu vou viajar agora por causa dessa conquista, eu vou para tal lugar, vou jantar no restaurante tal, eu vou comprar uma joia para mim, eu vou celebrar com isso aqui, físico, ou, né, algo palpável, algo que você vai só sentir. Mas celebrar é trazer para o seu coração assim, poxa, fui eu que conquistei, foi o preço que eu paguei, eu tenho valor, eu sou massa, eu sou sensacional. Entendeu? Então é isso, são pequenas coisas que eu vou me apossando da minha identidade, da minha capacidade, do meu merecimento. E tendo o gostinho do quero mais. Por que não querer mais? Né? Exatamente. Lia, tem uma mensagem super carinhosa aqui para ti, dizendo a chefe Márcia, falando que conheci Lia em um evento que fiz em minha casa. Lia me encantou. É uma presença forte que exala o bom perfume de Cristo. Que linda, achei linda essa mensagem. Pois é. Rebeca está aqui na live também. Obrigada pela presença de todos. Márcia Latão foi realmente uma surpresa agradabilíssima na sexta-feira à noite.
e a conexão com ela foi rápida, porque eu sou dessas, né? E ela também tem isso. O que ela faz por amor e faz com excelência. Então, Márcia, a gente vai ter outros encontros aí, viu? Pode se preparar. Que legal. E você, Tati, como é que você fortalece a sua confiança no dia a dia? Quando a gente passa a conhecer mais dessa realidade, eu até acredito, Lia, que a gente se cobra mais quando verifica que está saindo, né, dos trilhos do caminho certo. Mas isso lá no começo foi muito desafiador, porque eu comecei a ter acesso a muito conhecimento, a muitas informações, e achei que precisava encontrar a perfeição, a vida sistêmica. Então, foi desafiador também ter acesso a muito conhecimento. Quem convive comigo sabe, né, Ginginha até gosta de falar que eu adoro ficar questionando as coisas, mas é porque eu não tinha coragem de ser eu mesma muitas vezes, né? De expor os meus sentimentos, como não gostar de julgamentos ou de não gostar de determinados posicionamentos e ficar calada, porque eu não conseguia. E hoje a autoconfiança, né, faz com que eu consiga me manifestar, ter segurança de me posicionar onde eu chego, de usar o que eu quero usar, obviamente que eu respeito a solenidade da minha profissão, da minha posição institucional. Várias vezes eu recebi críticas, você está andando igual, sei lá, uma freira, um exemplo. Outras denominações até. Eu falei, quando eu pego uma carteira e vou entregar para um jovem, eu estou preocupada com aquela foto que vai ficar para a vida inteira dele, como naquele momento o jovem advogado. Mas vai ser um registro com a família para sempre. Então, o meu papel lá é institucional. E quando eu estou atendendo o meu cliente, quando eu vou me posicionar para fazer uma entrega de memoriais a um desembargador, a nível federal, em Brasília, eu penso como eu gostaria que alguém me representasse. Então, hoje, o meu posicionamento, a minha autoconfiança tem muito a ver com o meu propósito na vida, com o que eu faço. Mas isso só aconteceu depois que eu descobri realmente quem eu sou. Então, eu tenho mais coragem de me posicionar. E também de ser imperfeita, de ter erros, de reconhecer vícios emocionais, que o Master Coach me trouxe em muitas ferramentas, como o vício da Até insatisfação. semana o Master, coisa mais linda. O vício da insatisfação, aí quando eu chego no restaurante que eu peço, explico tudo que eu quero, Nisa sabe, aí vem. Falei, mas eu expliquei tudo para você, aí eu respiro, porque antes a minha noite acabava e eu apenas ia embora. Então, eu não quero mais isso, né? Eu não quero. Então, se eu conheço das minhas dores, eu preciso avaliar melhor como reagir. E é isso que às vezes eu tento falar com as pessoas e é muito desafiador, porque a gente tem um conhecimento, a gente quer compartilhar e às vezes isso é até mal interpretado, né, Lia? Mas a sensação de querer a ajudar, eu acho que acaba sendo mais forte quando a gente é influente. Então, que a gente ama pessoas, né, Lia? Isso vai potencializando. Mas a Lia citou algum das ferramentas que eu falo, que eu gosto de falar que é do meu suporte diário, que é acordar mesmo e fazer algumas coisas que eu aprendi lá, entendeu? Dizer. E não existe a fórmula perfeita dos Você 5 vai horas da criando manhã. sua, né? Você vai melhorando o que já existe. Nós vamos aprendendo, juntando conhecimento, e eu entendo que eu tenho que acordar, sair da cama. Eu posso sair correndo para fazer um yes, mas eu posso me ajoelhar para agradecer por aquele dia, pela minha família, pela minha saúde, pelos espaços, e desejar muitas coisas, como uma pessoa desejar coisas boas para mim e para outras pessoas. Então, isso me fortalece, me faz acordar melhor. E se eu acordar no meio da noite com uma sensação de solidão, eu tenho viajado muito, no Brasil, ficado muito só, e eu faço a mesma coisa, porque são coisas que me
conecto a Deus. Então, a espiritualidade me fortalece, a gratidão me fortalece, me faz mais firme. Assim como o eu sou. O eu sou é a base do meu fortalecimento quando eu preciso alcançar algo. É impressionante. A primeira coisa que vem na minha cabeça do início do meu dia é muito forte, é a oração. Eu me cobrar se eu sair sem fazê-la por aquele dia. É uma oração de gratidão, uma conexão com Deus. Mas existem alguns espaços, Nízia, que eu preciso ir para me reconectar quando eu me sinto fraca. E um desses espaços que eu visito é a ferramenta Eu Sou, porque é dentro do meu eu a visitação. E foi o que eu aprendi. Eu não sabia fazer isso. Isso faz eu me posicionar melhor. A outra me conectar com Deus, a igreja me energiza, é, a- me fortalece. Talvez seja o momento que eu mais gosto de ficar sozinha, não é só no ritual do templo de comungar apenas, mas às vezes de ir para um cantinho e orar, mas me energiza, eu não sei explicar, é surreal. E o outro é justamente pessoas, né? As pessoas que eu amo, as pessoas que me fazem bem. E por fim, quando eu tenho eventos, eu confesso para vocês que eu vou pro banheiro antes dos eventos, eu entro numa sala e eu faço IES até hoje. Antes de várias palestras, eu chamo meu irmão para conversar. Eu falo para ele que eu não vou conseguir se ele não me abraçar em alguns momentos, porque ele foi um dos meus grandes mentores de me levar para o Febracis. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Eu não poderia deixar de falar de autoconfiança sem falar nele. Então, assim, eu acho ele incrível. Eu sou fã dele. Algumas pessoas perguntam, Duas. ídolos da sua vida. Eu sou fã dele, né? Faltou ele aqui E na eu live, assistindo a gente. ele está organizando a vida de super pai que ele é para viajar, para palestrar no ENJA para jovens advogados. Então, um palestrante nacional. E assim, e nessa hora, por que eu estou contando isso para vocês? Porque todo mundo, sabe, precisa ter o seu ritual. E isso me dá autoconfiança. Às vezes as pessoas pensam em trollar. E às vezes eu não sei o que eu vou falar ainda. Mas eu confesso para vocês que eu faço IES, que eu tenho um anel de Nossa Senhora, que eu oro, que às vezes eu ajoelho, que eu sento, que eu ajoelho, que eu fico em pé, entendeu? E que eu saio de lá assim, energizada, com o coração palpitando aceleradamente, e digo, tô pronta. Isso pode ser para entrar em lugares. Então, assim, a confiança, ela não vai estar sempre em alta, gente. Sim. Entendeu? Não é todo dia que você tá bem, é muito fácil fazer as coisas como tá bem. Né? Assim, hoje, por exemplo, eu não estou muito bem, mas eu estou aqui. Eu falei isso pra Nízia, porque inteligência emocional é isso, é eu saber o que tem que ser. E hoje eu tinha que fazer isso, eu tenho um compromisso com vocês, e eu tenho um compromisso com vocês de fazer mais por outras pessoas, porque nós temos a responsabilidade de inspirar positivamente a vida dessas pessoas, entregando um pouquinho para elas. Vai vir várias pessoas falar com você, Nízia, várias pessoas vão falar com a Lia, outras vão falar comigo, e a gente vai estar aqui de braços abertos. Então hoje, do nada, alguém me chama para falar no meio das mulheres cristãs, e eu vou lá falar. Entendeu? E se me falar por meio das mulheres jurídicas, e eu vou lá falar. E se for das mulheres empresárias, eu vou falar. E agora na COP30 me chamaram e eu estava lá para ser embaixadora e para falar de mulheres nas condições climáticas. E por fim, eu vou me chamar agora. Eu sonhei em fazer isso pela Febracis, viu, Lia? Não fui para o Intercoach, era pandemia, me chamaram para ser palestrante internacional e eu vou lá para Coimbra falar de inteligência emocional. Arrasou. A inteligência artificial conectada à inteligência emocional. Então, conto com vocês para fazer isso. Isso é um sonho. E eu tô pronta? Ainda não. Mas nesse dia pode ter certeza que eu vou fazer tudo isso e vou estar pronta. Então, a autoconfiança é aprender quais são as ferramentas que me impulsionam. O lugar que eu mais me arrumo hoje
que eu me maquio, que eu boto a minha melhor roupa, meu melhor terno, é para palestrar, é para falar para pessoas, é para discursar, não é mais para ir para festa mais badalada. As minhas viagens não são Aham. para micareta. Eu fui micareteira, cruzeiro do Safadão, festa. Mudou o As foco por minhas completo, As né? fases, maiores as fases. viagens são trabalhar, me divertir, empreender de onde eu estiver, mas poder contribuir de alguma forma com pessoas ao meu redor. E eu vivo isso assim, e isso me fortalece. É isso, gente. E eu faço vários rituais, não é assim simples. Tô sempre autoconfiante, não, viu? Não funciona assim. Na verdade, quando a gente mais precisa da autoconfiança é quando a gente tem que recorrer a esses rituais, né? Que vem do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que faz efeito bom e ruim pra gente, né? E, E eu e só é queria complementar para dizer que um dos ambientes é que eu concordo com tudo. Eu amei tudo que eu escutei. Questão da fé, da oração, da igreja, o quanto isso nos fortalece. A questão da família também, o quanto falou traz autoconfiança para a gente, traz a nossa identidade mais ainda, né? A questão da atividade física, eu também sou uma defensora da atividade física, o quanto traz autoconfiança e não tem nada a ver com estética, né? É muito Verdade. mais além do que isso. E onde eu também tenho onde me traz muita autoconfiança é quando eu me proponho a estar em ambientes femininos. Então, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para mim. Dentro da Comissão da Mulher e da Advogada, é onde eu me fortaleço cada vez mais, de estar num ambiente ali onde a gente pode ajudar, onde a gente é ajudada, mas ali uma apoiando as outras, uma torcendo para outras. Pode não ser dentro da comissão, mas quando a gente está num ambiente onde a gente tem isso, lá na firma jurídica também a gente tem essa conexão tão grande, né, Tati? E o Obrigada, quanto fico isso feliz. nos fortalece e o quanto isso traz autoestima, né? A gente mexe muito com a nossa autoconfiança, realmente. Quer falar, Lia? Não, é a vida, a minha vida não fala só de mim, das minhas necessidades. É muito pouco eu ganhar esse presente maravilhoso que é a minha vida e ela finalizar em mim mesma. E não tá valendo. É como se a gente tivesse recebido o presente e não tá usufruindo, não abriu o presente, né? Não abriu o presente, não tá curtindo o presente. Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa, porque assim, o influente ele é simpático, ele não é empático. O influente ele gosta de holofotes. No fundo, no fundo, no fundo, ele é vaidoso, né? Mas a inteligência emocional vem pelo menos ela veio me Equilíbrio. mostrar que o mundo não é só as minhas necessidades ou as minhas dores, as minhas tem muito mais e quanto mais eu for especialista em gente, né, e em emoções também, para entender o outro com os olhos de amor e para mim também, para olhar para mim com os olhos de amor, eu não vou estar fazendo um bom trabalho, eu não vou estar dando meu show. E a gente veio para dar um show, né? E eu acredito que nós estamos no caminho certo, viu, meninas? É verdade. Sendo moldadas, Meninas, sendo a gente, moldadas. a gente está partindo para 1 hora e meia de live. Eu ficaria aqui mais 1, 2, E o três meu horas conversando com você. Gente, que saudade de fazer uma live. Meu Deus, nem É, sabia mais fazer. da pandemia, né, gente? Que a gente fazia live direto. Todo mundo fazia eu live. vou Fizemos deixar muitas, uma hein, Lia? última pergunta para vocês, tá? Para a gente finalizar. Ó, se Se a minha vocês bateria. pudessem, se vocês Desculpem, pudessem resumir em uma frase o legado que querem deixar como líderes, qual frase seria essa? ixi, tu devia responder Bem, essa bem pergunta profunda, né? pra gente. Vai responder essa também, Lízia. Eu vou responder, eu vou responder. Eu acho que a frase como líder, para mim, é muito
ligada às minhas filhas, né? Eu tenho duas meninas e a minha frase é de querer ser sempre exemplo para as minhas filhas. Então, em tudo, porque não adianta a gente ter um discurso, ter um comportamento diferente Daqui, e, então, as atitudes serem diferentes, né? você passa. Tá dando para escutar ou travou? Tá Travou, dando. voltei. Pronto, Tati voltou. Mas eu acho que é isso. Acho que seu exemplo, a minha frase é seu exemplo para as minhas filhas, porque aí isso reflete, né, em tudo da minha vida. E aí eu passo para vocês. Doutora Laiane está aqui também na live. Uma honra estar aqui. Lai, que é idealizadora do projeto Entre Lenços e Laços, e nós estamos aqui nessa parceria esse ano no Outubro Rosa. E aí eu vou deixar a frase para vocês, meninas. Lia. Olha, e uma frase é: Isso. Qual o olha, legado que você quer deixar como líder? eu quero fazer com que as pessoas saibam quem elas são, que elas se reconheçam, se amem e estejam prontas para dar o seu show, homens e mulheres, sabe? E eu digo muito, Nívia, que as mulheres vão dominar o mundo, porque as mulheres estão buscando a inteligência emocional. As mulheres estão buscando se reencontrar, né? Voltar a se amar, com o mesmo entusiasmo de quando eram crianças, né? Então, aquela autoconfiança da criança que é lindo, tanto para homens como para mulheres, né? Eu vejo aqui, na última turma que eu ministrei de formação em coaching, era metade homem e metade mulher, eram quase 20 homens e 20 mulheres, chegou quase a 40 pessoas. E é lindo ver isso, sabe? E todo mundo tem uma história, todo mundo tem suas dores, tem seus problemas a serem resolvidos, mas tem que encarar de frente, tem que olhar para o espelho para poder reorganizar a rota, né? Então é isso, é fazer as pessoas se conhecerem, se amarem, se curtirem, enfim. Muito bom, é isso mesmo, Lia. Tati? Você falou que a Laila tá aqui? É, Laiane tá doutora aqui. Laiane. Não aparece para mim, mas tá Não, aparecendo para mim aqui. Não, tá aparecendo para ela mim aqui botou na até os Tusa. coraçõezinhos pra gente. Não aparece. Então, enquanto vocês foram falando, eu fui fazendo aqui acho que tentando uma frase para cada uma aqui, de tudo que a gente falou. E quando você falou na Lai, eu me emocionei muito aqui, porque a Lai a gente tá na Febraci juntas, né? Ele acho que desde 2019, Isso, 19. primeira vez que A gente tem quanto tempo, Nise, eu consigo falar sobre isso? 5 minutos. Se Desde a que. vocês vão me perdoar. Tá, não vai cair, não. É 2 minutos. Para falar da Lai, porque esse projeto Entre Lenços e Laços, hoje, que era Lenços, eu comecei a contribuir em 2019 no primeiro evento, primeiro desfile delas, e foi muito emocionante. E hoje ter a Nise aqui falando sobre isso enquanto CMA é uma certeza, Lia, de um legado construído, porque eu trouxe esse projeto para dentro da ordem. Quando eu presidi a Comissão da Mulher, quando eu cortei o cabelo aqui dentro para doar, para fazer os lenços, quando eu mobilizei, né, advogados para contribuir, e quando a gente fez roda de conversa, mas começou lá em 2019, Ela eu e está a Fabiana, Não, colocando. Desde e eu gosto de 2019 honrar na muito isso. fundação. Ainda na fundação, a Natuza está aqui, e eu gosto muito de honrar eu e a Fabi juntas no escritório. A gente apoiou, ela foi levar aquele convite, e assim, anos depois, eu, presidindo a Comissão da Mulher, trouxe para cá, vários colegas foram à reunião, conheceram pessoas que naquele tempo nós abraçamos e que se fortaleceram e cresceram, estão bem. Isso é muito maravilhoso. E quando eu precisei também, pela primeira vez na minha família, ela me abraçou. Então, assim, às vezes a gente não sabe, né? A gente está doando de coração aberto, a gente nem sabe que um dia
vai precisar desse acolhimento, desse abraço. Então, eu sou muito grata lá. Talvez eu não tenha tido a oportunidade de dizer isso para ela ainda. Mas vamos Vou marcar, aproveitar mais um. porque agora eu sou a vice-presidente, tem a Dani Sanches também, que é aluna da Que Febracis, legal! ai, né? E vocês estavam em peso lá no dia 4 de outubro, Rosa, lá Então assim, ver que a certeza, eu estava no mestrado, eu não estava com as meninas, mas a certeza de que você não está no ambiente, mas que você conseguiu construir um legado para que outras pessoas se posicionassem a contribuir, isso é uma realização muito grande. Então, assim, parabéns lá pelo projeto. Eu estou muito feliz de poder ter trazido isso para dentro da ordem, ver advogadas hoje fomentando isso. A gente vai poder contribuir através até da Comissão Nacional, que tem uma campanha que vai ajudar muito, que é para arrecadar lenços. Já convido todo mundo que está na começando. live a deixar aqui na ordem os lenços. E quem quiser contribuir, eu fiz um curso agora também com a colega lá do salão, que sempre ajudou, que é incrível, né, para fazer esses lenços. Então, assim, quem quiser saber mais, manda um direct pra gente, vamos se unir, porque muitas mulheres precisam do nosso abraço. Primeiro o acolhimento, depois esse apoio familiar, apoio médico e apoio jurídico também, porque hoje a gente vai lançar no nosso escritório essa campanha de apoio jurídico. Também você que é advogada, que pode contribuir, a nossa CMA vai fazer isso e a gente também pode dar um pouquinho do nosso conhecimento técnico para ajudar outras pessoas. Mas, gente, isso é sobre o poder de crescer e contribuir. Eu finalizo muito feliz com essa fala da Nízia, porque é o sentimento de que valeu a pena chegar até aqui, deixando um legado no meio do caminho. E eu falo às vezes para ela que às vezes eu falo, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer quando eu sair daqui? Porque vocês até me emocionam quando falam tantas coisas boas do que nós construímos juntas. E isso me realiza. A Natuza está aqui, presidiu a Comissão da Mulher, ajudou muito. Val está aqui, Valquíria também, Valdeires, Nena, todas as colegas da CMA e estão aí movimentando. Mas para mim, existem algumas frases que me movimentam. Um pode até parecer bem distante, mas alguns dizem que acho que um ditado africano, que é eu sou porque somos. É muito forte isso entre nós mulheres. Então, o meu ser, eu sou porque somos, para mim, retrata a nossa realidade aqui, nós três, porque eu sou muito do que a Lia deixou em mim. E quando a Anísia fala, eu vejo de mim nela, e isso é muito forte, é fantástico. muito verdadeiro. E existe de todas as experiências espirituais no mundo, para mim, uma referência que é o Papa Francisco, e que ele falava que no diálogo com Deus, no dia a dia, não há espaço para o individualismo. Isso ele deixou para gerações, para outras crenças, para outras religiões. Então, assim, a gente precisa praticar o bem todos os dias, mas para botar lá o oxigênio no próximo, eu preciso estar bem, então eu preciso me fortalecer para entregar mais. Quando a Nízia falou de saúde física, foi talvez o pilar que eu mais demorei a evoluir. Não que eu não tenha que evoluir também, né? Que estiver na live no meu pilar sentimental, viu, Lia? Vai dar certo. Paulo Vieira disse que depois de 5 anos já é solidão, não é mais solteirice. Então, Não, tem essa missão com ele ainda. Vai dar certo. vai dar. Mas finalizo dizendo para vocês uma frase de uma mulher que eu também acho incrível, e eu gosto de conectar para finalizar sobre o que eu sinto, que é o que eu vivo com as minhas sócias, e é o que eu quero trazer de referência para vocês, que não há limite para o que nós, como mulheres, podemos alcançar. E Michelle Obama fala algo muito parecido, e eu gosto de conectar isso, fortalecer os movimentos femininos, porque isso realmente foi algo que tocou meu coração, e a maneira que eu tenho de construir um mundo cada vez melhor é trazendo igualdade de oportunidades, equidade, inclusão, diversidade, e amo falar de mulheres em espaços de poder, de decisão, mas especialmente como hoje, de liderança. Então, a primeira coisa para finalizar minha fala é eu preciso ser líder de mim mesma. Então, minhas colegas que estão nessa live hoje,
Sejam gratos à vida dessas mulheres, a vida da Nísia, por ter organizado esse momento especial, a vida da Lia, que tem sempre Já muito a quero contribuir. outro, já quero segunda etapa. Para dizer que antes de nós liderarmos em qualquer espaço, mesmo dentro da nossa casa, os nossos, sejam os seus filhos, e que sejam os nossos, que sejam os nossos, que eu ainda quero, ainda desejo tê-los, que seja primeiro líder de você mesma. Então, essa autoliderança é essencial para que nós possamos liderar em todos os espaços, mas entendendo o que sou, porque somos, sim, que o individualismo não existe espaço para que a gente tem que realizar como cristão, que nós temos que praticar o bem todos os dias e que para nós mulheres não há limite, vamos sonhar e sonhar grande. É isso. Obrigado, Nísia. Eu amo vocês. Lia, você faz parte da minha vida, da minha Eu tô com família, do meu saudade. escritório, da ordem, que até aqui você palestrou, como imaginar, diretora da FEBRASIS, num evento recebendo novos advogados. Eu falei, cumpri a missão de ordem. Foi. Né? Lá e também você é muito especial para Lá, eu mim, aceito. assim. Tamo junta Lá e lá. agora a Lai apareceu para mim Apareceu? e que nós Eu quero possamos aí juntas fazer muito mais. posso? Oi, pode. Vou deixar um versículo. Sim. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Então, esse versículo é o meu preferido. Amém. E eu dedico a vocês, meninas, e a todas as mulheres que estiveram conosco aqui nessa live de hoje. Vamos finalizar então dizendo, Amém, né, amém. Anísia? Sejam fortes, que sejamos fortes e corajosas. Corajosas, é Perfeito. verdade. Meninas, muito obrigada. Foi especial. Eu já sabia que ia ser, mas que energia boa. Tenho certeza que todo mundo amou. A live vai ficar gravada, tá? Para quem quiser assistir depois. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa 1 hora e pouquinho, mas que valeu muito a pena. Muito, muito obrigada por estarem aqui. Valeu. Boa noite, meninas. Beijo. Beijo. Prazer, Boa viu? noite. Vamos para a próxima reunião, doutora Nítzia. Vamos. Vamos. Só vocês duas, eu vou para casa. Beijo. Tem reunião ainda, CMA. Até mais. Beijo.